dia 2 de outubro, um dia muito importante para a democracia do Brasil. Mais de 3 milhões de eleitores paraibanos vão às urnas eleger presidente da República, deputados federais, estaduais, senador e governador. E a partir de agora você acompanha tudo sobre as eleições, como foi a abertura das sessões, a votação dos candidatos, o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, os crimes eleitorais que aconteceram até o momento e todas as informações necessárias para você que ainda vai votar. Este é o especial Tambaú Eleições, que começa agora. E aqui comigo o comentarista Josival Pereira, que vai fazer a análise sobre esse momento da eleição. Josival, bom dia. Olha, no caminho aqui para a TV eu pude observar uma certa agitação na cidade. Isso é normal num dia de eleição, mas eu pude observar também muita sujeira nas ruas, aqueles santinhos que as pessoas insistem em jogar no dia da eleição. Você observou isso? Bom dia para você, Karine. Saudações democráticas a todos os nossos telespectadores. Eu observei ainda e vinha comentando no carro, dizendo como é que as pessoas ainda insistem, lamentavelmente, os candidatos insistem, lamentavelmente, em sujar as ruas, apesar da proibição. Existe uma proibição para se colocar santinhos, mas da mesma forma eu observava que há 20 anos atrás, eu estava aqui nas eleições de 2002, quando eu cheguei em João Pessoa, há 20 anos atrás as ruas ficavam realmente emporcalhadas, era mar de santinhos, havia uma lógica dos candidatos que precisava jogar muita propaganda nas ruas, sobretudo próximo das sessões, dos locais de sessões eleitorais, e as ruas ficavam inundadas, ficavam emporcalhadas mesmo com a grande quantidade. Veio a proibição do Tribunal Superior Eleitoral, há uma redução, há uma certa redução, se comparado com 20 anos atrás, se a gente comparar lá. Mas ainda assim há uma grande quantidade de poluição na rua, de sujeira nas ruas. Os candidatos são responsáveis, os cabos eleitorais são responsáveis e eles precisam certamente ser punidos por isso. Era preciso descobrir. Tem uma forma de punição, é o eleitor pegar, quando o eleitor chegar perto da sessão de votação, que ele se deparar com aquela cena terrível, aquele candidato que tiver uma quantidade enorme de sujeira, o eleitor pode punir. Se isso aqui não gosta do meio ambiente, esse não serve para o voto. Esse não serve para o meu voto. É uma forma de punir. Inclusive, eu observei que tinha um promotor nas redes sociais. Eu via esse vídeo de um promotor na cidade de Alagoa Grande que estava recolhendo alguns santinhos nesses locais de votação, esses santinhos que estavam espalhados pelo chão e documentando tudo, fotografando, e isso a gente imagina que pode futuramente, né, num futuro bem próximo, bem breve, servir de alguma punição para esses candidatos. E de certa forma nós estamos evoluindo também no outro quesito. A história da boca de urna de antigamente, claro que pode se formar mais tarde ainda, eu não estou dizendo que não vai se formar, mas a chamada boca de urna, os partidos, os candidatos, eles colocavam batalhões de pessoas nas ruas, abordando as pessoas na chegada dos locais de votação antigamente. Hoje tem muito menos pessoas, não tem esse trabalho, ainda não tem hoje, quer dizer, até essa hora não tem esse trabalho de tentar convencer o eleitor na última hora, na hora da chegada na sessão. Antigamente eram manifestações terríveis, eram brigas e tal. Então o eleitor está evoluindo. Para votar não precisa realmente no dia da eleição estar com manifestações, não tem essa história de convencimento antes. Os candidatos precisam evoluir para saber que o convencimento do eleitor vai ser feito com o trabalho deles ao longo do tempo, nem será na campanha. A campanha eleitoral será apenas um momento de avivar, de relembrar o que eles fizeram, mas o bom político, o bom candidato é aquele que tem uma história e que coloca essa história à prova durante a campanha eleitoral. Concordo com você. Bem, as eleições, a votação está só começando. Os eleitores poderão exercer a sua cidadania até às 5 da tarde. As urnas foram abertas às 8 horas da manhã e desde cedo
filas foram formadas nos locais de votação. A repórter Dui Borges acompanhou a abertura das urnas no maior local de votação de João Pessoa, que é a Universidade Federal da Paraíba. Veja como foi. A gente está com um probleminha técnico e a gente não está conseguindo agora o contato com as informações da repórter Dui Borges, mas essas são imagens da Universidade Federal da Paraíba logo cedo, quando foi aberta a votação. Lembrando que a Universidade Federal da Paraíba é o maior local de votação da capital. Nós temos um outro local de votação que é bem movimentado, que é o CPDAC do Valentina. Na área da praia, nós temos o antigo GEL Tambaú, que também é um grande local de votação. Mas apesar das filas formadas logo cedo na Universidade Federal da Paraíba, a gente vê que está tudo tranquilo, não tem assim tumulto. Vamos ver agora o que diz a repórter Dui Borges. Democracia são os blocos A, B, D e H. Neste momento estamos no bloco H e a movimentação está... A gente está tendo aí alguma dificuldade, um probleminha técnico para ter acesso à reportagem da Dui Borges. Mas é o seguinte, vamos seguir, né? Vamos seguir aqui com o Tambaú Eleições, porque João Azevedo, que é governador, candidato à reeleição pelo governo da Paraíba, pelo partido PSB, ele votou já pela manhã numa escola do bairro Jardim Oceania. E daqui a pouquinho a gente vai trazer as informações sobre a votação do governador João Azevedo, que é candidato à reeleição. Tá aí as imagens do momento da votação do João Azevedo. Agora sim, estamos prontos para receber as informações da repórter Dui Borges. O maior local de votação de João Pessoa é aqui, a UFPB, na central de aula. Alguns blocos foram reservados. É o seguinte, a gente está tendo essa dificuldade técnica. Quero dizer ao meu telespectador que esses problemas acontecem em televisão, afinal de contas a gente depende da tecnologia para trabalhar e às vezes as máquinas não colaboram. Mas, Josival, deu para perceber que na Universidade Federal da Paraíba, logo cedo, teve uma fila grande. As pessoas estão comparecendo. Estão comparecendo, mas estão comparecendo pacificamente. Né? Eu passei agora também, que é um grande colégio, um grande local de votação, que é a Jaguaribe, que é o IFPB, e lá também estava tranquilo. As pessoas estão chegando, as pessoas estão saindo para votar. Na Leonel Brizola, na Beira Rio, também deu para perceber que havia uma grande quantidade de pessoas votando. As pessoas vão votar, eu acho que vão votar. As pessoas ficam reclamando, questionando muito políticos, cientistas sobre o resultado, dizendo assim, vai ter uma grande abstenção, uma abstenção enorme e tal. A abstenção nas últimas eleições, ela era grande para o padrão brasileiro de muito antigamente. Quer dizer, na Paraíba, em 2018, a abstenção foi na faixa de 15%, 15% do eleitorado não apareceu para votar. E votos nulos foi na casa de 8%. Se você perceber, se você for fazer uma análise minuciosa das intenções, você vai perceber que esses 15% ou perto de 15% são de paraibanos que estão morando em outros estados. A gente sabe que é uma migração muito forte dentro do país. Então, a quantidade de paraibanos que estão em São Paulo, a quantidade de paraibanos que estão no Rio, Minas Gerais, no Sul, no Norte, enfim. Então, fica difícil, numa época de crise, as pessoas pegar uma família, mulher e marido e mulher, filhos, e se deslocarem desses estados para votar. Então, essa faixa de 10%, 12% de abstenção, se tiver assim, já é normal, já é natural, porque são pessoas que estão fora do estado. Ainda não há uma grande abstenção no Brasil. As 15% as pessoas estranham, mas ainda não há uma grande abstenção. Se o voto não fosse obrigatório, como não é em vários países, então você ia perceber que o eleitor realmente
Quando ele não vai é porque não tem vontade de votar. E geralmente, onde não é obrigatório, a abstenção bate os 50%, 45%, às vezes até mais da metade do eleitorado. Não vai e se resolve nas urnas. Aqui nós temos a obrigatoriedade de votar. Não acho um número alto, 15%, 10%, porque também é preciso que as pessoas tenham o direito de exercer isso, a vontade de ir ou não ir, comparecer às urnas. E às vezes existe a impossibilidade. Bem, Josival, tem muita gente falando, né, sobre o que fazer ou não na hora de votar, nas sessões eleitorais, o que é que pode, o que é que não pode. E aí, para deixar o pessoal de casa bem informado, a gente explica agora como é que vai ser o modo correto de agir dentro da sala de votação na hora que você for votar. Então, bora ver. Quem vai ajudar a gente a entender toda essa dinâmica e explicar para o pessoal de casa é Vanessa do Egito, que é secretária da Corregedoria. Vanessa, a ambientação é exatamente essa, né? A distribuição dos mesários aqui, a urna ali ao fundo. Explica para a gente como é que as pessoas vão se deparar nas eleições para votar. É sim, cada eleitor, ao se dirigir à sua sessão eleitoral, ele vai encontrar no seu colégio de votação esse ambiente, que é o ambiente de uma sessão eleitoral. Aqui na mesa estão os mesários, o presidente da mesa, o primeiro mesário, o segundo mesário, que vai fazer a identificação do eleitor. O primeiro passo do eleitor é se dirigir à mesa para fazer a sua identificação, para que o mesário possa habilitá-lo a votar nas urnas eletrônicas. Se o eleitor já tiver biometria coletada, ele próprio, com a sua biometria, com a sua digital, habilita a urna eletrônica. Se ele não tiver biometria coletada, quem vai habilitar a urna eletrônica para que o eleitor vote é o mesário. Digita o título do eleitor, abre a urna e o eleitor lá vai começar a sequência de votos. Este ano, os eleitores irão votar para 5 cargos, começando com deputado federal, em seguida deputado estadual, depois senador, governador e finalizando com presidente da República. Para que as pessoas não infrijam, né, não cometam nenhum tipo de infração, o que é permitido? A camiseta com a cor do partido, o que de fato pode? O eleitor tem que ter em mente que ele pode sim manifestar a sua vontade, só que de forma individual e silenciosa. Jamais falar na fila com o eleitor seguinte sobre a sua pretensão, sobre a sua escolha, sobre os candidatos que ele entende serem os melhores, que ele fique em silêncio e individualmente. Ele pode estar com um broche do candidato, com um dístico, com um adesivo, com a própria camisa representando o candidato da escolha dele. Ele só não pode aglomerar com outros eleitores que também estejam com as suas vestes do candidato. Ele não pode se juntar a outros eleitores, ele só pode manifestar-se individual e silenciosamente. Então ele fica lá, caladinho, silencioso, deve vir sim à sessão eleitoral munido da sua colinha, porque serão 5 cargos, então são muitos números a serem digitados, então é importante que ele traga já os candidatos de sua escolha anotados. E lá, ao se dirigir à urna eletrônica, ele vai ser muito mais ágil, muito mais rápido o seu voto, porque ele vai ter já a sua colinha na mão dele. E lembre-se, não pode conversar com ninguém na fila de votação. E agora a gente já vê imagens de Campina Grande, o candidato ao governo veneziano Vital do MDB, que está votando agora em Campina Grande. O repórter Charles Moraes está acompanhando ao vivo aí o momento da votação do candidato ao governo veneziano Vital. A gente está tendo uma oscilação grande do nosso sinal de ao vivo por conta da internet, né? Muita gente no local aí dividindo o sinal da internet, mas vamos tentar ouvir o que o veneziano está dizendo agora. Karine, o candidato da imprensa, vamos ouvi-lo. Bom dia a todos. Dia a dia, como agora mesmo. Então nós vamos, amanhã está confirmada a nossa passagem ao segundo turno, tomara que se dê pelas bênçãos maiores, nós vamos buscar aos demais outros que, não tendo
ido para o segundo turno possam nos ajudar. Qual a avaliação que o senhor faz da campanha? Qual a programação do candidato no dia de hoje? Nós vamos, como naturalmente, como de costume, nesses momentos que são tão importantes, e penso que esse é um momento, ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, processo de redemocratização mais importante para que o Brasil possa se reunificar. Eu faço essa menção à necessidade de nós termos o nosso presidente Lula eleito no primeiro turno para que nós repacifiquemos o nosso povo como um todo e voltemos a ter políticas, principalmente de inclusão social. Daqui, votando, eu vou fazer algumas visitas, espero também visitar e acompanhar a nossa companheira, parceira de chapa, votando, professora Maísa Cartacho, lá em João Pessoa. O senhor irá acompanhar a apuração? Querido, eu não tenho ainda definido, não. Não tenho ainda definição. E a festa da vitória, se ela vier? Também não, mas pode ser. Vamos. Não. Tudo decidido. Nós temos aqui votando o apoio popular, só que ainda não há uma agenda e eu sou muito pés ao chão. Eu, graças a Deus, tenho a humildade de esperar. Estou muito confiante por tudo aquilo que eu pude expor às senhoras e aos senhores. Vamos lá. A pesquisa aí, colocando o senhor em segundo lugar, empate técnico. Perguntando sobre a pesquisa. Internamente, desde o início, como deve ser o acompanhamento feito por quem participa de processos eleitorais. Nós sabemos as realidades internas, porque temos esse acompanhamento. O que é fato, o que é nítido, é que o processo, em especial nesses últimos 10 dias, tem se configurado em projeção de apoio a esse projeto, aquilo que nós temos defendido, nessa parceria com Lula, nessa parceria com aquilo que nós desejamos, de diferente para o nosso país e de diferente para o nosso Estado. Os números de ontem, eles corroboram, eles convergem a números que nós já tínhamos e internamente nós temos ainda melhores projeções. Mas enfim, vamos confirmar primeiro, é por isso que nessas horas que ainda nos restam, eu tenho pedido o apoio aos amigos e amigas da Paraíba. É importante, Campina Grande terá um governador de novo da cidade. Tá aí o momento em que Veneziano Vital, do MDB, está votando lá em Campina Grande. Inclusive, ele está ao lado de apoiadores e também ao lado da esposa, Ana Cláudia, que é candidata também a deputada estadual. E aí a gente pôde ouvir na fala de Veneziano, né, Josival, que ele não quis falar em comemoração, em possibilidade de ir para o segundo turno, mas a Ana Cláudia já falou ali para os repórteres, vai ser no Parque do Povo. Se tiver festa do Veneziano, vai ser no Parque do Povo. Olha, o que se percebe é que os candidatos eles estão com cuidado, eles estão otimistas, principalmente os dois. João Azevedo já está lá na sua situação, eu acho que garantida no primeiro turno, não tem dúvida disso. Desde o começo ele foi avançando pouco a pouco, mas chegou, pelo menos segundo as pesquisas, aos 39% ali na faixa dos 40%. Saindo de 30, cresceu 10 pontos, de 30, 29, 30, cresceu 10 pontos na campanha eleitoral, é um bom resultado, embora lentamente. E tanto Pedro quanto Veneziano, Nilvan, as pesquisas, nas outras pesquisas ele fica um pouco mais abaixo, mas ele também está otimista, incrível que ele também se diz otimista, mas Pedro e Veneziano. Agora, eles têm tanto cuidado que eles falam assim, olha, nós temos levantamentos internos, eu não posso ainda comemorar, meus levantamentos são melhores do que os outros, mas nós temos levantamento interno, nós temos pesquisas internas. Todos eles têm pesquisas internas e todos eles não acreditam ainda nas pesquisas eleitorais que foram divulgadas, embora tenha pesquisa eleitoral para tudo quanto é gosto. Essa definição, provavelmente, ela vai ser realmente muito acirrada, muito apertada. Eu vi nas últimas horas levantamentos internos que dão mais folga para um, levantamento interno que dão mais folga um pouquinho para o outro. De qualquer forma, eu acho que a diferença entre Pedro e Veneziano, se confirmar isso, mas posso botar até Nilvan, eu acho que é uma temeridade fazer qualquer prognóstico com essas pesquisas do jeito que estão sendo colocadas aí, as diferenças serão mais apertadas. As últimas pesquisas dão a tendência de que Veneziano ou Pedro ou Veneziano, que eles fiquem com essa segunda vaga no segundo turno. Mas não tira ninguém, porque pode ser que a nacionalização da campanha nessa última hora coloca. De qualquer forma, esta eleição aqui na Paraíba, é bom que se diga isso, muito provavelmente ela esteja fechando um ciclo, ela está fechando um ciclo. Qual é o ciclo? Esse ciclo dos últimos 10 anos
anos, 12 anos, que é um ciclo um pouco de Ricardo Coutinho, da esquerda. É um ciclo em que, por exemplo, os nomes mais antigos, as grandes lideranças, elas estão fora dessa campanha eleitoral. Tá? Todos os candidatos, eles representam... Claro que tem candidatos que representam grupos familiares que estão no poder há muito tempo, ou disputando o poder há muito tempo. Mas há uma renovação de geração. Os velhos estão fora da campanha eleitoral. Durante aí mais de 30 anos, nós tivemos Maranhão, quase 30 anos, Maranhão em todas as campanhas eleitorais, está fora, lamentavelmente porque faleceu na Covid. Cássio Cunha Lima, também uma das grandes lideranças, a família, muito tempo na história, está fora, embora o grupo Cunha Lima esteja disputando eleições majoritárias desde 1990. São 32 anos que tem um nome Cunha Lima disputando um cargo majoritário, o governador, o senador na Paraíba. E mudou de geração, é Pedro, mas é o grupo mais antigo na política. E seja quem for o vencedor, eu acho que está fechando um ciclo nas próximas eleições. Quer dizer, essa renovação geracional pode começar já agora, se vencer um dos mais novos. Mas pode se vencer João, de qualquer forma ela se projeta, ela já está se projetando essa renovação de geração, de liderança, de novas lideranças na política da Paraíba. Isso a eleição estadual fecha um ciclo. Só depois das 5 horas da tarde, quando as urnas, foram encerradas a votação, começar a apuração e a gente vê o resultado, nós vamos poder fazer uma avaliação mais concreta sobre esse cenário político, esse novo cenário político que a Paraíba está desenhando. Por enquanto, a gente está acompanhando a votação dos candidatos. Vamos ver agora como foi a votação do governador João Azevedo, que é candidato à reeleição pelo PSB. Ele votou pela manhã numa escola do bairro Jardim Oceania e a repórter Dui Borges acompanhou o momento. O candidato à reeleição, João Azevedo, acaba de chegar neste momento em uma escola particular aqui no bairro Jardim Oceania, na verdade. Ele chegou acompanhado da esposa e também de apoiadores. Está conversando agora com o prefeito Cícero Lucena. Ele vai se direcionar neste momento para a sala, a sessão aqui na votação. A gente está acompanhando este momento do candidato à reeleição, a João Azevedo. Ele está aqui junto de apoiadores, como já foi informado. Ele tenta a reeleição e a gente vai conversar com ele neste momento aqui. Ele vai estar junto com a imprensa nesse momento. Candidato, esse momento é muito de extrema importância, né? O senhor está aqui junto de apoiadores, também do prefeito Cícero Lucena. Como o senhor vê esse momento de campanha? Hoje é um dia muito importante, né? Para a democracia, para a vida das pessoas, onde nós vamos ter a oportunidade de decidir o que nós queremos para o Estado e, obviamente, para esse país. Então, eu estou muito feliz de ter feito essa caminhada, mesmo rápida, período curto de eleição, mas ter tido a capacidade de rodar esse Estado todo, mostrando aquilo que já foi feito, mostrando aquilo que nós conseguimos avançar e, ao mesmo tempo, apresentando aquilo que é possível fazer ainda mais por esse Estado. Então, foi uma caminhada alegre, extremamente, eu diria que tranquila do ponto de vista político, e eu fico muito feliz e espero e torço para que toda a população saia de casa, exerça seu direito de votar, muito menos do que uma obrigação, é um direito e uma possibilidade real da gente continuar fazendo as mudanças que nós queremos nesse país. Governador, depois da votação, qual é a pauta do senhor do dia de hoje? Não, eu vou ficar rodo os locais de votação até às 5 horas da tarde. Eu estou acompanhando a votação por todas as sessões daqui de João Pessoa. Com relação às lições do primeiro turno, governador, o senhor tem quais foram as lições do primeiro turno e a expectativa se tiver segundo turno? Eu acho que essa, obviamente, é uma eleição em 2 turnos. Nós temos que nos preparar e o planejamento todo foi para que a gente chegue no segundo turno bem.
com uma votação expressiva. Esse é o nosso trabalho, esse foi o nosso planejamento e eu espero que a gente obtenha o resultado daquilo que nós planejamos desde o começo. Estamos bem, eu acho que as pesquisas demonstram que nós estamos aí com a real condição de estar no segundo turno e é isso que nós estamos fazendo. Logicamente, aguardar o resultado das urnas. O cidadão, através do seu voto, é que vai definir essa condição. O senhor vai ouvir e ver a votação aonde? Em casa. A partir das 5 horas, 5 e pouco, eu vou para casa e fico em casa. Obrigado. Tá aí o governador João Azevedo no momento em que ele foi votar mais cedo no bairro Jardim Oceania, aqui na capital. Ele que estava ao lado da esposa, também o prefeito da capital, Cícero Lucena, estava no local para cumprimentá-lo. E assim, a gente falou agora há pouco do otimismo, né, de Nilvan, do otimismo de Veneziano, de Pedro, mas a fala de João foi bem realista, né? João já trabalha com aquela possibilidade, eu sei desde o início que vou para o segundo turno, eu só quero chegar no segundo turno bem, né? Foi essa a fala de João, mais realista. Desde o começo dá para se perceber que João Azevedo não é um político profissional, desde o início de montar a campanha eleitoral. Ele estava no governo e aí na hora que começou, vamos montar a chapa, montar as alianças, se percebeu que João não é um político profissional, daqueles que sabem agir, sabem negociar, sabem chamar, sabem usar o poder para poder determinar. É tanto que João acabou perdendo vários apoios, né? Vários apoios, porque é o jeito dele, o jeito de encarar sem... Não é um político, vou repetir essa expressão, um político profissional, daqueles que sabem jogar o jogo de alianças, enfim. Perdeu, por isso teve até mais dificuldades, talvez, em montar a sua chapa. Montou uma chapa boa, mas teve, por exemplo, o candidato a senador foi definido de última hora. Ele apostou numa aliança com o Cícero Lucena e Aguinaldo Ribeiro, e Aguinaldo Ribeiro acabou criando um problema na hora da definição. Perdeu aí perdeu Efraim, perdeu parte dos republicanos e acabou montando ali. Então, João, ele sabe que está disputando uma campanha de forma extremamente realista, com dificuldades. Ele não é aquele governador que tem alguns poucos governadores, 5 governadores no país, que eles vão ganhar agora no primeiro turno com tranquilidade grande, com mais de 50% dos votos. João teve que disputar, perdeu, inclusive dentro do seu próprio campo de programação, que foi o PT montar, apesar dele apoiar Lula, o PT montar uma chapa também no campo da esquerda. Mas é uma possibilidade. Ele montou um planejamento, e eu falava isso há muito tempo com a assessoria. Como é que João começou a campanha baixo, 30%? Não, mas é porque tem vários candidatos a governador. É verdade, é verdade. Mas aí o planejamento do marketing de João era que ele chegasse, de fato, ao segundo turno com cerca de 40% do eleitorado, achando que desses 40% o patamar para poder chegar numa vitória em segundo turno é mais fácil. Se chegasse de 35%, 32%, 35%, por exemplo, já era mais difícil. Então, durante a campanha, aquele eleitoral, que eu já repeti, João ganhou 10 pontos percentuais. E agora é o planejamento, esperar quem vai ser, quem ele vai enfrentar e a dificuldade que vai ser realmente de formar alianças para o segundo turno. Acho que na Paraíba, menos as alianças vão ser mais por baixo, mais no eleitorado, o próprio eleitorado vai se definir, do que por cima. Muito provavelmente os eleitores não sigam as lideranças, muitas lideranças no segundo turno das eleições. E agora, Josival, a gente vai ver como foi a votação do candidato ao governo pelo PL, Nilvan Ferreira. Ele votou hoje pela manhã numa escola do bairro de Manaíra e quem acompanhou foi a repórter Poliana Sorrentino. Vamos ver como foi a chegada do candidato. Chegando neste momento aqui na escola Seráfico da Nóbrega, no bairro de Tambaú, o candidato a governador pelo PL, Nilvan Ferreira. Ele vai entrando neste momento aqui para acessar o colégio eleitoral, justamente para que ele possa realizar o momento dele de votação. Vamos acompanhar.
Ele acaba de afirmar que vai falar com a imprensa depois que exercer aí o direito de voto. Lembrando que aqui na escola Seráfico da Nóbrega tem 8 sessões eleitorais, a de número 31, a de número 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 280. Nós recebemos a informação de que o candidato Nilvan Ferreira, ele vota na sessão de número 31. A gente vai acompanhando esse momento, então, em que ele vai se aproximando e já disse que deve falar com a imprensa só posteriormente a realizar, então, o voto. Daqui a pouco a gente traz, então, as informações e a conversa de Nilvan com a imprensa depois que ele votar. É impressão minha, Josival, eu senti um certo assim, nervosismo em Nilvan, na expressão facial, na expressão corporal. Nesse momento, por exemplo, a disputa para saber quem é que vai para o segundo turno, a campanha que teve mais dificuldades nessa reta final acabou sendo realmente a de Nilvan Ferreira. Embora ele tenha uma ligação, ele fez essa vinculação com a campanha nacional de Jair Bolsonaro, mas ele acabou, por exemplo, recebendo poucos recursos para uma campanha de governador. Na prestação de contas aí apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral, Nilvan recebeu cerca de R$1,5 milhão. É pouco para uma campanha governador. Você veja que na campanha de prefeito de João Pessoa, ele recebeu R$1.800.000. Na campanha de prefeito, só em João Pessoa, num campo muito menor, ele recebeu R$1.800.000. Na campanha de governador, R$1,5 milhão. Naquele tempo foi o MDB, que ele era candidato pelo MDB. Agora no PL. O PL teve muitas dificuldades disso. O PL acabou perdendo voto, brigou muito, teve muita briga interna, claro que não com o Nilvan, mas teve muita briga interna de candidatos com o comando da campanha, que era o Wellington Roberto. E Nilvan, eu acho que nessa reta final foi a candidatura que teve mais dificuldades. A aposta de Nilvan toda é que o voto conservador, o voto de Bolsonaro, o voto de direita, ele migre, claro, para essa proposta que ele se apresenta como mais autêntico representante dessa corrente política nacional. Embora, claro, o discurso de Pedro durante a campanha eleitoral foi direcionado para roubar um pouco desse eleitorado, mas toda a aposta de Nilvan é nessa nacionalização da campanha, nesse voto mais conservador, mais autêntico conservador. Inclusive, a gente já tem a fala do candidato ao governo pelo PL, Nilvan Ferreira. Vamos ver o que ele disse. O candidato a governador pelo PL, Nilvan Ferreira, acaba de votar aqui na Escola Seráfico da Nóbrega, no bairro de Tambaú, em João Pessoa. Nilvan, a expectativa agora para a apuração, como é que você está nesse momento? Eu acho que estou tranquilo, eu fiz uma campanha extremamente baseada na discussão do que esse Estado precisa ser para o futuro. Eu fui o candidato, como eu disse agora há pouco, que tive a coragem de apresentar ideias, de propostas e de também dizer a Paraíba o que está em jogo nessa eleição. Esse Estado não pode continuar na mão de João Azevedo, que é Ricardo Coutinho. Não pode ir para a mão de Veneziano, que é Ricardo Coutinho. Não pode ir para a mão de Pedro, que é Cunha Lima, já foi governo. Esse Estado tem que mudar. Esse Estado tem que atentar para um novo horizonte e sair do caos em que nós nos encontramos na segurança, na saúde, na educação. Um Estado que você, para conseguir as coisas, tem que sair desse Estado. Esse Estado tem que ser um Estado de oportunidades. Então foi isso que eu plantei durante a campanha e eu tenho certeza que ao lado do meu presidente Jair Bolsonaro, nós vamos fazer com que esse Estado possa avançar e projetar o seu futuro. Muito obrigada, Nilvan. Boa sorte para você, Nilvan, que é radialista, é sertanejo, concorreu no ano passado, nas eleições passadas de 2020, ao cargo de prefeito de João Pessoa, não obteve sucesso e agora tenta ser governador da Paraíba pelo PL. Poliana Sorrentino, nas eleições 2022. Informação a serviço do eleitor. Obrigada, Poliana. Olha, o candidato ao governo pelo PSDB, Pedro Cunha Lima, deve votar às 12h30 em Campina Grande, no Colégio Lourdinas, que fica no bairro Jardim Tavares. Ele, que é natural de Campina Grande, vota
na Rainha da Borborema. Então, a gente não tem imagens ainda do momento da votação de Pedro Cunha Lima, evidentemente, porque ele ainda não votou. A gente vai para o intervalo agora, bem Karine, rapidinho. Só para fechar aqui esse bloco aqui, só para fechar, Nilvan Ferreira é o único candidato, quer dizer, João não é de uma tradicional família política, mas já participava, de certa forma, dos governos vários tempos. Nilvan é efetivamente o candidato que não é de nenhuma família tradicional da política. Na verdade, é um candidato. Ele nasceu num bairro pobre de Cajazeiras, tá certo? E toda a vida de Nilvan foi realmente uma vida, se destacou quando veio para João Pessoa, para a televisão. É um candidato realmente do meio do povo. Naturalmente significaria, desse ponto de vista de tradição política, significaria, claro, se ele fosse eleito, a mudança mais radical no processo político de João Pessoa. É realmente um candidato que não tem nada a ver com as tradições políticas da Paraíba. Pedro tem, Veneziano tem, João tem desse grupo político, dessa corrente política de esquerda que há alguns anos já domina a política da Paraíba. João, apesar de não ser um político profissional, como você falou, mas participou de várias gestões de Ricardo Coutinho enquanto prefeito, enquanto governador, então já vinha, de certa forma, no meio político. Agora sim, a gente vai para o intervalo. Na volta, a gente mostra a votação dos candidatos ao Senado Federal aqui pela Paraíba. Até já.